Então, a partir de agora, nós estamos sendo gravados, tá? A aula de 4 de 5 vai ser uma aula de 9 às 10 horas para falar sobre inteligência. Em relação à correção da prova, nós vamos deixar para sexta-feira. Sexta-feira a gente corrige essa prova, ok? E na sexta-feira também eu vou falar sobre a distribuição dos pontos. Tranquilo? Temos a Miriam e a Miriam também está aí. Stephanie também. Cheguei. Isso. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Cris. Um recadinho que eu ia dar abriu a questão da monitoria para as disciplinas. Vocês viram lá no Contagem Comunica, né? Então, o Márcio, né? Eu conversando com o Márcio, ele se interessou pela monitoria aí de medidas, ok? Então, se vocês precisarem de alguma coisa no qual eu não estou podendo responder na hora, alguma dúvida, o Márcio vai estar aí como monitor na disciplina de medidas. Se mais alguém se interessar, me chama aí no privado que a gente vê também a possibilidade. De manhã eu tenho duas monitoras. Se mais alguém à noite quiser ser monitora, é só me chamar, tá bom? Bom, vamos começar então a aula, né, meninos? São 9 horas, ainda está faltando, estou sentindo falta de muita gente, mas a gente pode começar devagarzinho, ok? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os slides, que eu estava dando aula agora. Peraí. Só um minutinho. Vamos lá, então. Todos esses slides estão lá no portal, tá? Então, esses slides que nós vamos falar hoje, está lá no portal. Qual unidade, Cristiane? A de hoje deve estar na aula 10 ou na aula 9, que fala de inteligência. Então, o que acontece, meninos e meninas? Antes da aplicação do teste, nós vamos aplicar o teste. Mas antes dessa aplicação, nós vamos conhecer um pouquinho da teoria, né? O que são esses testes? Então, medidas 2 vai falar muito da psicometria, dos testes psicométricos. E aí a ementa fala do G36, que é um teste de inteligência, e outro teste de atenção, nós vamos usar o AC, tá? E os testes de personalidade. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o teste aí de inteligência. Será que eu peguei o errado? Não, ali está avaliação da atenção, mas é da inteligência. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Bem romântico isso daí, ó. Vamos começar a aula bem românticos, ok? Fundamentos dos testes psicométricos, avaliação da inteligência. Nós vamos fazer teste de inteligência? Vamos fazer teste de inteligência. Nós vamos avaliar aí através do G36 como que anda a nossa capacidade de assimilação. Então, o que é um teste de inteligência? Então, vamos aí. Eu já havia falado para vocês, né? Eu coloquei essa analogia aí sobre os testes psicológicos, mas é uma analogia aí sobre o teste, o martelo. Eu creio que na última aula, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre essa analogia.
Mas olha aí, gente. Uma maneira de se ilustrar a semelhança entre os testes e outras ferramentas mais simples é a analogia entre um teste e um martelo. Ambas são ferramentas para fins específicos, mas podem ser usadas de várias formas. O martelo é útil basicamente para fixar pregos em superfícies variadas. Quando usado corretamente para o seu fim específico, o martelo pode ajudar a construir uma casa, montar um móvel, pendurar quadros, entre outras coisas. Os testes psicológicos são uma ferramenta também. E é uma ferramenta para ajudar a obter, inferências a respeito dos indivíduos ou grupos. Quando usados corretamente, podem ser componentes chaves na prática da ciência da psicologia. Então, se o martelo é um instrumento útil, e ele é útil para montar uma casa, pregar um quadro, o teste psicológico também é uma ferramenta útil para fazer inferências aí ao comportamento das pessoas e tudo. Assim como os martelos podem ser usados para fins positivos, diferentes daqueles para os quais foram criados. Por exemplo, o martelo foi criado para pregar prego, mas eu posso usar ele também como um calço de porta, um peso de papel. Os testes psicológicos também podem servir a outros fins, como para aumentar o autoconhecimento, a autocompreensão. Eu posso usar testes no meu processo terapêutico para ajudar o meu cliente a uma melhor compreensão dele mesmo. Além disso, assim como os martelos podem machucar as pessoas e destruir coisas, quando usados com incompetência ou maldade, os testes psicológicos também podem ser usados de formas danosas. Quando seus resultados são mal interpretados ou mal utilizados, podem prejudicar pessoas, rotulando-as de maneira injustificada. Ou seja, gente, é uma analogia para a gente ver assim, todos, tanto o martelo quanto o teste é um instrumento e para ser bem utilizado, a pessoa tem que ter um certo domínio sobre essa ferramenta. Se eu não sei usar um martelo, o que vai acontecer? Eu vou usar de forma errada, martelar meu dedo e posso perder a mão. Gente, quem que chegou aí? Boa noite, sala cheia. Se alguém quer falar alguma coisa? No domingo, diretores, coordenadores. Eu pus no mudo para todo mundo. Então, voltando aqui à questão dos testes e ferramentas, é uma analogia para a gente pensar o seguinte: os testes é uma ferramenta bacana? Sim, mas se eu souber usá-la. Como o martelo é uma ferramenta bacana? Sim, se eu souber usar. Tá? Então, eu pensei em iniciar para a gente refletir um pouco sobre essa analogia aí de martelos e dos testes. Ok? Chegou mais gente aí? André, boa noite. Cassiane, Márcio, Mariana. A Stephanie já tinha dado boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, meninos. Bom, continuando aí. Vamos falar de testes de inteligência. Primeiro, os testes de inteligência, eles são de 1904, gente. É antigo demais isso, O primeiro estudioso a realmente se interessar pelos testes de inteligência foi o Binet, em 1904, tá? Ele foi encarregado de criar um método para avaliar crianças que, devido ao retardo mental ou outros atrasos no desenvolvimento, não conseguiam se beneficiar das classes regulares.
Então, Binet estava praticamente, né, e particularmente bem preparado para essa tarefa. Ele já tinha grande interesse nos estudos, né, nas mensurações físicas e fisiológicas. Então, em 1904, ele é chamado para essa empreitada aí. Com Simon, em 1905, eles publicam o primeiro teste aí, né, instrumento para mensuração da capacidade cognitiva geral ou inteligência global. Esse teste, ele ficou muito conhecido, tá? Então, em 1905, foi o que se chamaram de escala Binet-Simon. Era uma espécie de 30 testes ou tarefas de conteúdo, com dificuldades variadas aí, para avaliar essa questão do raciocínio. Incluía perguntas ligadas ao vocabulário, compreensão, tá? E por aí vai, completar passagens fragmentadas de texto, desenhar. Então, era um teste bem amplo aí e ficou bem famoso. Foi uma referência aí para a questão da avaliação, né, da inteligência. Então, os testes de inteligência começaram lá no início do século XX. Quem que é as pessoas de referência? Binet e Simon. A escala de Binet e Simon teve um sucesso porque combinava características dos primeiros instrumentos de uma forma nova e sistemática, sendo mais abrangente do que os anteriores. Na verdade, era uma pequena bateria de testes, cuidadosamente selecionadas, disposta em ordem de dificuldade. Binet e Simon administraram essa escala aí a 50 crianças normais entre 13 e 11 anos. Os resultados desses estudos provaram que a dupla havia criado um procedimento de amostragem do funcionamento cognitivo, né? E a necessidade de tal ferramenta era tão importante, né, que rapidinho foi traduzidos para outras línguas aí, adaptado para vários lugares aí fora da França. Tanto Binet como Simon, eles são franceses. Então foi um sucesso esse teste, né? Quando eles chegaram à construção desses testes aí sobre inteligência. Aí as coisas evoluíram, né? Então, o próprio Binet revisou e ampliou, aperfeiçoou a primeira escala em 1908. Então, ela saiu em 1905, 3 anos depois, uma nova adaptação e uma nova adaptação em 1911. E aí nasce, né? Por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter ouvido falar de testes de QI, né? Eu fiz um teste de QI, que é o consciente de inteligência. Da onde que surgiu esse nome QI? Testes de QI. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Não, na última aula nós falamos um pouco de psicometria, né? Ai, meu Deus, lá vai as continhas, né? Mas o teste de QI, a história dele tá aí, ó. O próprio Binet revisou, ampliou, né? O cálculo do score evoluiu para um sistema no qual o crédito referente aos itens corretos era apresentado em termos de anos e meses, de tal modo que o nível mental atingido representasse a qualidade do desempenho. Em 1911, um psicólogo alemão chamado Stern propôs que o nível mental obtido na escala Binet-Simon, rebatizado de score de idade mental, fosse dividido pela idade cronológica do sujeito, né? E aí, para se obter um consciente mental, que representaria de forma mais precisa a capacidade em diferentes idades. Para eliminar a casa decimal, o consciente mental era multiplicado por 100 e logo se tornou conhecido como consciente de inteligência.
que os testes de inteligência, né, a gente vai ver em algumas literaturas, são chamados de testes de QI. É por essa questão psicométrica, né? É uma questão aí de adaptação dos resultados obtidos de forma que, dividindo a idade mental pela idade cronológica do sujeito, a gente teria esse aí consciente mental. Então, é uma questão da psicometria, é uma fórmula utilizada para chegar a esse consciente aí de inteligência. Ok? Então, chegou esse nome por causa da psicometria que vocês amam e adoram. Ok? Bom, continuando. Então, tá aí, olha. O QI é a idade mental, que era o resultado do teste de Binet, dividido pela idade cronológica do sujeito, multiplicado por 100. O resultado dessa continha aí seria o consciente de inteligência. Tá? Por isso que os testes ficaram famosos como QI, por causa dessa formulazinha. Tiana, vai cair na prova? Não, né? Mas vocês, enquanto ótimos estudantes de psicologia, vão saber por que chama QI. Alguém quer falar? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Continuando aí. Vamos então entender o que é essa inteligência, né? Então, o termo inteligência aí, se a gente pegar a etimologia aí da palavra, né, tá entre compreender, entender, escolher, separar. No século XV passou a abranger informações obtidas por meio sigiloso. Nenhuma definição isolada consegue definir de forma aceitável o que é inteligência. Para alguns psicólogos, a ênfase está no pensamento abstrato e no raciocínio. Para outros, o foco está nas capacidades que possibilitam a aprendizagem e a acumulação de conhecimentos. Outros ainda frisam a competência social. Então, a primeira liçãozinha aí, gente, quando eu estou falando de testes de inteligência, qual tipo de inteligência que eu estou querendo mensurar? É a inteligência, é o pensamento abstrato, é o raciocínio lógico, é o raciocínio abstrato, é o raciocínio matemático? Qual tipo de inteligência? Tá? Bom, no século XX, propuseram uma integração aí das teorias GF e GC, criando a teoria CHC, tá? Das habilidades cognitivas. Então, o que isso significa? Como a inteligência ela é multidimensional, os estudiosos organizaram, né, essa multidimensão aí em 10 fatores amplos. Conhecidos aí, quais seriam eles? Né? Isso foi inteligência fluida, conhecimentos quantitativos, inteligência cristalizada, leitura e escrita. Foram 10 fatores amplos. E mais ou menos uns 70 fatores subjacentes a esses 10 amplos aí. Esse modelo vem gradualmente sendo empregado como uma nomenclatura padrão entre os pesquisadores profissionais no entendimento de inteligência. Então, ao se avaliar a inteligência, né, aí já começou a ir mais um pouquinho além lá do Binet. Enquanto o Binet queria ver a questão da idade mental, né, daquela questão do aprendizado, aqui a gente já está no século XX, no final do século XX, com a possibilidade dessas múltiplas inteligências. E aí foram categorizadas quais são essas múltiplas inteligências, tá? O fator G, né, que a gente pode se identificar como sendo a inteligência fluida aí, referindo-se à habilidade de aplicar definições, métodos, aprendizados.
algumas interrelacionadas, sendo a inteligência fluida aí, traduz uma aptidão essencialmente biológica. A gente tem dois tipos aí na teoria CHC, que é essa anterior que nós falamos aqui, dois tipos de inteligência, a fluida, tá? E a inteligência cristalizada. A fluida está muito relacionada especificamente a esses processos biológicos hereditários. Hoje a gente já sabe que a inteligência, ela não é totalmente hereditária, genética, e nem totalmente cultural. Elas estão aí juntas e misturadas. Então, a teoria que nós utilizamos hoje para o teste psicológico é justamente essa teoria CHC, que é a relação aí da inteligência fluida biológica com a inteligência cristalizada, que é da aculturação, do meio onde que a pessoa vive. Então, essa tendência foi, né, solidificada aí a partir de 1933, e foi feita uma pesquisa, o autor fez um levantamento dos últimos 60 anos da literatura científica, e ele selecionou aí 461 conjuntos de dados e 1.500 referências, nas quais estavam incluídos quase todos os estudos clássicos. Esse estudo resultou em um modelo hierárquico da inteligência, chamado teoria de 3 estratos. O nome estratos refere-se à ideia de camadas dispostas em 3 níveis em função da generalidade. Então, hoje, o que nós utilizamos para os testes de inteligência, tá? É esse modelo de 3 estratos aí. O primeiro modelo de extrato é o extrato 1, que contém um pouco mais de 70 fatores específicos. Esses fatores específicos se subdividem os 10 fatores amplos, sendo os principais. Então, desses 70, juntando eles aí em grupos, né? Eu tenho 10 fatores que estão relacionados ao raciocínio indutivo, quantitativo, compreensão verbal, desenvolvimento da linguagem, memória associativa, relações espaciais, discriminação de sons e música, originalidade, aptidão numérica, velocidade perceptiva, tempo de reação, velocidade semântica, entre outros. Por que você está falando isso, Cristiane? Que ao construir um teste, gente, vou fazer um teste de inteligência, bacana, mas qual fator que eu vou estar avaliando? Aí a gente já viu que a inteligência, o extrato 1 tem inúmeras divisões aí. O que eu vou querer avaliar? Meu teste de inteligência avalia o quê? Porque eu ainda tenho o extrato 2, que é justamente a inteligência fluida e fala dessa inteligência cristalizada aí. Se a inteligência fluida, né, ela está relacionada à capacidade de ligar as operações mentais, de raciocínio em situações novas, capacidade de resolver problemas novos. A cristalizada, ela está mais relacionada com a compreensão verbal, como que eu entendo, como compreendo, como eu assimilo a questão verbal aí. Cris, desculpa eu acredito ter explicado bem, mas eu ainda estou confuso. Muita informação. Não, é porque eu estou um pouco confuso com a fluida e com a cristalizada. Não entrou na minha cabeça, sabe? Bacana, Márcio. Olha só. Hoje os testes de inteligência falam muito da inteligência fluida e a cristalizada. Se a gente voltar aqui, anteriormente, tá? Nós estávamos na teoria da CHC que falava dessas duas inteligências, a fluida e a cristalizada. Eles colocavam como inteligência fluida aquela biológica e a cristalizada da aculturação. Com os estudos, né, eles viram que a inteligência aí estaria em 3 estratos,
tá? Ou seja, em 3 camadas, né, dispostas em níveis em função de generalidade. Então, a primeira camada da inteligência vai falar de fatores específicos, que são todos esses. Depois, vai falar dessa inteligência fluida, tá? Que essa inteligência fluida, ela está ligada àquela inteligência de raciocínio, vamos dizer que é o raciocínio lógico, tá? É aquela inteligência no qual eu consigo resolver problemas novos, relacionar ideias, buscar conceitos abstratos. Elas estão mais pelas operações mentais, como fala aqui, de raciocinar e utilizar todo o componente de aprendizado para resolver problemas. Vocês vão ver, Márcio, que quando eu mostrar um teste, daqui a pouquinho eu vou mostrar um teste, que a inteligência fluida, né, essa capacidade de resolver problemas mediante já alguma bagagem aí anterior de raciocínio, é o que a gente vê nos testes. Então, a inteligência fluida é essa, é a capacidade de todo aquele conhecimento que eu tenho de utilizá-lo de uma forma que eu consiga resolver algum tipo de problema. Ok. A cristalizada não. A cristalizada é aquela inteligência voltada para a compreensão verbal. Então, assim, você conversar comigo e eu compreender o que você fala, né? Ter uma velocidade de leitura, está muito mais relacionada à inteligência cristalizada a esses conteúdos da comunicação verbal e escrita. Então, a fluida está no raciocínio numérico, vamos dizer assim. E a cristalizada nesse raciocínio verbal. Ah, tá. Ótimo. Okay? É isso. Eu tenho testes hoje, gente, de inteligência fluida e tenho testes de inteligência cristalizada. Por que você está falando isso, Cristiane? Eu quero aplicar um teste de inteligência. Qual tipo de inteligência que eu quero avaliar? Tá? É isso. Geralmente, nas empresas, em concursos, a gente avalia muita inteligência fluida. E o último extrato aí é o modelo de funcionamento geral, que é o fator G, né, de Spearman. Ele representa a existência de uma associação em geral de todas essas capacidades cognitivas dos 3 extratos. Então, o Spearman já fala, a inteligência é o extrato 1, 2 e 3, né, 1, 2, tudo misturado, que aí vai fazer o extrato 3, de uma forma bem teórica. Então, estudos sobre avaliação do desenvolvimento de funções cognitivas apontam para um maior desempenho da inteligência fluida entre os primeiros anos de vida. Então, essa capacidade de raciocínio, ela é muito, assim, vigorosa, né? Ela é muito marcante entre 18 e 21 anos. Enquanto a inteligência cristalizada apresentaria menor incidência de mudanças entre a idade adulta e a idade senil. Então, se eu quero saber aonde que a pessoa, o raciocínio dela é melhor entre 18 e 21 anos, depois estabiliza, tá? E a cristalizada já é algo bem mais estável aí do que é a inteligência fluida. Bom, vamos aos testes, então, hoje. Eu vou mostrar para vocês, tá, os testes que a gente tem de inteligência. Então, os desenvolvedores de testes de inteligência para uso com crianças têm sido tradicionalmente sensíveis a essa testagem adaptativa, que depois eu falo. Eu vou voltar aqui. Peraí. Então, deixa esse slide anterior e eu vou mostrar os testes que nós temos hoje, tá? Quais testes que a gente tem aí de inteligência? Nós temos esses daí, gente.
Esses são alguns, tem vários. O que eu quero para você, olha aqui, olha, todos eles. Teste não verbal de inteligência geral, beta 3. R1, forma B. Teste não verbal de inteligência. Teste G36. Teste não verbal de inteligência. Teste dos relógios. Eles também é um teste não verbal de inteligência. Quando a gente pega um teste desse, vocês vão pegar, nós vamos ser submetidos a esse daqui, ó, o G36. Quando a gente pega um teste desse, a capa do teste já está falando qual tipo de inteligência que nós vamos avaliar nesses testes. A inteligência fluida. Porque se eles são testes não verbal, é inteligência fluida. Porque se fosse teste verbal, iríamos falando justamente da inteligência cristalizada. Entendeu? Viu agora, Márcio, a importância da gente saber? Sim, senhorita. Então, aí, meninos, quando vocês pegarem um teste de inteligência, está lá escrito inteligência não verbal. Qual tipo de inteligência que está sendo avaliado? É a inteligência, né, fluida aí, tá? Eu vou mostrar para vocês o G36, como que ele funciona, ok? Então, só um minutinho. Nós vamos ser submetidos a ele. E aí, igual eu falei, né, o Márcio, eu já tinha comentado que você é o nosso monitor aí dessa disciplina. E em junho, a programação é que em junho a gente faça a prática. Tem que ter prática de medidas. Então, aí nós vamos utilizar muita monitoria, viu, Márcio? Quando a gente for para a prática. Tá bom. Tá? Aí eu vou precisar muito de vocês e também já avisei para o pessoal que você está aí disponível, né? Se eles ficarem com alguma dúvida e tudo, pode chamar por você também. Combinado? Ai, meu Deus. Agora tem que dar conta. Pois é. Você dá esses desafios pra gente, né, Cris? Dão conta aí, né? Olha aqui, meninos. Eu vou mostrar para vocês um caderno do G36. Olha aqui como é que funciona, quem que já viu, quem que já foi submetido. A gente já viu esses testes presencialmente. Aqui está um exemplo do G36. Deixa eu diminuir. Então, olha aqui, ó, como é que funciona? Todos os testes de inteligência, né, inteligência fluida, funciona dessa forma. Como que é, Cristiane? Não é a questão do raciocínio, né? É o raciocínio para resolver problemas. E aqui a gente tem um problema. Qual que é a perguntinha aqui do G36? Qual dessas 6 gravuras aqui embaixo, que eu colocando nesse espaço vazio, completaria, daria um sentido para esse quadro? Qual que vocês acham, meninos? Abre aí o microfone ou escrevam aí para mim no WhatsApp. Né? Aqui, esse pontilhado é só para avisar que tem um espaço vazio. Então, nesse espaço vazio, qual dessas 6 completaria, daria um sentido para esse quadro? Eu acho que é a 2. Vamos lá. Quem que A falou? 2? Mariana. Ai, peraí, professora, que eu não vi aquela toda, não. Ai, acho que é a 2. O André colocou que é a 3. Olha aí, menino, se não é a 3. É a 3, eu concordo com o André, eu acho. É a 3. Porque olha aqui, olha, como é que funciona o teste? Eu tenho um círculo com uma cruz. Ai, não, eu sou doida, né? Um círculo com uma cruz. Ô, boba. Aí, isso aqui é só para falar que é um espaço vazio. Para completar... Eu acho que, por exemplo, tinha que ficar quase no mesmo formato, entendeu? Entendi. É por isso que eu falei o X. O G30... eu entendi, porque todo mundo fala isso mesmo. O G36, ele é diferente dos outros testes, porque o beta já não é assim. Ele coloca esse pontilhado que confunde o candidato.
Mas então, é uma bola com uma cruz, então o correto seria uma bola com uma cruz. E isso a gente tem que deixar claro para a pessoa no início do teste. Se ele errou, aí a gente volta e explica. E aí, tá de boa. Aí a gente faz a outra. E agora? Qual que completaria, daria um sentido para esse quadro? Qual que seria o número? 2. Muito bem, número 2. Isso mesmo. E o teste é assim de inteligência. Aí a gente faz o último, agora mudou, tá? Então, todo teste de inteligência, eu vou mostrar para vocês, o raciocínio dele é esse. Começa, né, todos iguais. Agora tá diferente. 2 iguais. E agora, qual que é a resposta correta? Qual número, meninas e meninos? 6. Número? Eu nem sei se é 6. Eu nem sei se é 6. Deixa eu ver. É o É 6. É a 6. Aham. É a última. Então, aqui, olha. 2 triângulos. Eu vou falar que é estrela. 2 estrelas. Bacana. Então, o teste de inteligência, ele começa assim, né? Questões fáceis, com pensamentos lógicos aí bem básicos. E vai complicando. E aí, eu tenho o último aqui, tá? Agora, me falem nesse quadro aqui, ó. Tá? Qual que completaria? Esse é o último, né? Esse é o G36, é a última gravura. Dentro desse quadro aqui, né? Qual dessas 6 gravuras completaria, daria um sentido para esse quadro? Vou deixar vocês pensarem. Esse é os testes aí de inteligência. Vocês viram? Começaram mais fáceis e o último é esse daí, super difícil. Eu acho que minha inteligência chegou no limite, viu? Esse teste vocês vão fazer, viu, gente? Esses testes aí vocês vão fazer. É o G36, é um teste de inteligência. Você sabe qual que é a resposta correta? É a número 1. É a número 1 que é a resposta correta. Entenderam? Não entenderam, né? Porque também, assim, é a questão do raciocínio aí. Né? Mas a resposta aí correta a gente teria que ter mais tempo para fazer com mais calma. O que eu quero mostrar para vocês? Que os testes de inteligência, eles partem assim, esses escritos, né? Esses, né, presenciais escritos, dos mais fáceis para os mais difíceis. Ok? Esse daqui é um teste de inteligência, chamado G36. Eu vou mostrar outro aqui para vocês, que é um teste de inteligência, que é dos relógios. Vocês vão ver que o pensamento é o mesmo, que muda é o item. O item que muda. O que é o item, Cristiane? O estímulo, tá? Então, olha aqui, olha. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui vocês têm o teste dos relógios, tá? É um teste de inteligência também não verbal. Então, olha o pensamento dele. É o mesmo que o outro, somente que os itens é ponteiro de relógio, né? Então, a gente tem aqui no primeiro quadro 3 horas, 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 3 horas. Qual que vai ser dessas 4 figuras aqui embaixo que completaria esse último relógio? A letra C.
3 horas, muito bem. E eu nem sei olhar a hora no relógio assim, tá? Mas eu sei que é assim. A Gabi boba, gente. Isso mesmo. Então, olha como é que funciona o teste de inteligência. É a mesma coisa. Olha o modelo aqui, né? Nós estamos no modelo. É a mesma coisa. Olha o segundo. Então, nós temos 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí o outro, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O último, 3 horas, 4 horas. Qual que vai ser o próximo? Letra B, 5 horas. Entenderam, gente? Então, assim, ele vai mudando, tá? A forma de raciocínio, tá? Tipo de atenção também, né, professor? Ele tem que ter atenção, né? Para fazer um teste de inteligência, a pessoa tem que ter uma certa atenção concentrada. Nós vamos ver na próxima aula. Tem que ter essa atenção concentrada aí, sim. Vamos ver aqui no final. No final, o último, ele vai até 40, né? Olha aqui, olha. Só para a gente ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vocês verem, então, vocês podem visualizar que aí o último dele tem que ter uma lógica, né? Então, a gente quer, tem 3 horas e vai para 6 horas. No segundo já é 5 horas, meio-dia e 15 e 2 horas. No terceiro é 8 horas, meio-dia no prego, qual seria o próximo relógio? Esse aqui eu não tenho resultado de cor dele, não. Mas é só para vocês verem que todos os testes eles funcionam de inteligência os presenciais da mesma forma. Vai dos facinhos e vai só complicando. E aí a gente vai ver como é que a pessoa utiliza todos os recursos de raciocínio dela para resolver esse problema. Qual que é o problema? Completar, dar um sentido para esse quadro. Ok? Dúvidas aí, meninos? Quando eu falei para vocês, né, sobre pular esse aqui, o que que acontece? Qual que está sendo a tendência aí dos testes de inteligência? Que hoje é muito comum as pessoas manipularem os testes de inteligência. Tipo, para concurso. O pessoal já sabe, eles vão aplicar o G36. Aí encontra uma psicóloga muito louca, né? Que fala assim, olha, eu te pago aí R$400 para você me falar o resultado do teste G36. Aí a pessoa tem o contato com esse resultado, chega na avaliação, memoriza todos os resultados e faz a prova e fica com uma inteligência lá superior. Hoje está muito comum isso, a manipulação dos testes. No caso dos testes de inteligência, né, está sendo muito estudado e vai ser a tendência a testagem adaptativa. Como que funcionaria essa testagem adaptativa? Primeiro, ela seria individual e seria através do computador. Ela já não teria aquele material, né, em papel, é por computador. E é assim, eu começaria um teste de uma atividade mediana, tá? Se eu acertar essa atividade mediana, o teste, o próprio sistema, me envia um mais difícil. Se eu não conseguir acertar essa atividade mediana, ele me leva para uma mais fácil. E aí, sendo assim, eu não conseguiria manipular esse teste, porque eu não saberia qual teste vem depois, qual item vem depois. Então, a tendência agora é fazer justamente essa testagem adaptativa para acabar um pouco dessa manipulação dos testes.
Então, eu, Cristiane, eu começo com uma média e pode vir outra, né? Eu acertar e vir outro item, mas eu não vou saber qual item que vai ser esse. É um banco de dados com vários itens. Então, pode ser um para mim, diferente do Márcio, diferente da Stephanie, da Gabi, e aí eu não consigo manipular o teste. Então, a tendência hoje é essa testagem adaptativa aí, informatizada. Ok? Gostaram do teste de inteligência, gente? Nós vamos passar por eles, viu? Ô, Cris, eu gostei. Eu já tinha feito esse do relógio. Eu lembro que na época que nós fizemos, nós éramos acho que 8 pessoas. E no final ficaram só 3. Aí a gente ficou curioso, a gente queria saber o resultado, né? Já que... Só que o cara falou que não ia dar resultado pra gente. Eu falei... Porque a gente ficou curioso, ninguém nunca tinha feito o teste. Nenhuma das 8 pessoas que estavam lá tinha feito. E até hoje, né? Eu não fiquei sabendo. Não. Mas aí, esse teste de inteligência, o raciocínio sempre é igual aos outros testes. Esse do relógio, nós não vamos ver lá na faculdade, né? Não está na nossa disciplina. Mas se você ficou entre os 3 últimos, é porque a inteligência estava boa, né, Márcio? Então tá bom. Mas a curiosidade, né? Saber, sei lá. Que deu, né? O professor, eu já fiz na minha empresa, quando eu entrei. Eu fiz um tanto de teste, né? Aí depois eu fui a menina pra me falar, né, o que deu. A psicóloga lá da empresa. Aí ela deu pra mim o relatório, né? Psicológico lá. Aí ela fez comigo mais de atenção concentrada. Aí eu achei até interessante que ela falou um quesito lá que dá pra gente saber se a pessoa, por exemplo, ela rende mais à tarde, se ela rende mais à noite, sabe? Se ela, tipo, rende mais no período da manhã ou se ela rende no período da noite, ou se ambos. Aí eu achei interessante, que eu não sabia que dava pra ver isso também. Tem testes aí que eles fazem essa comparação aí, tudo, né? No teste de atenção concentrada. E os testes de inteligência, né? É assim. Aí vocês vão me perguntar, Cristiane, e os testes de inteligência fluida? Né? Não, as cristalizadas. Não existe? Sim, existe. Aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. O VISC 4, que é um teste, chama escala Wechsler de inteligência. Ela é muito boa, muito famosa, que a gente utiliza para psicodiagnóstico na área de inteligência para crianças entre 6 anos até 16 anos. Tá? É um instrumento clínico aí, ok? Muito utilizado como psicodiagnóstico mesmo. E ele é composto de como, né? Por que nós falamos que é cristalizado aí? Que são 15 subtestes, sendo 10 principais e 5 suplementares, que dispõe de 4 índices a saber: índice de compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional, índice de velocidade de processamento, além do quociente intelectual, que está aqui na inteligência fluida. Então, ele é um teste bem completo que vai falar de várias dimensões, tanto a fluida quanto a cristalizada, para crianças. Nós vamos ver esse teste, Cristiane. Na área de psicodiagnóstico, se vocês forem fazer avaliação em crianças, é o teste para, né, a gente saber aí a questão intelectual que nós utilizamos. Ele é um teste caro. Ele está em torno aí de R$5.000. Só que é R$5.000 que você vai utilizar, né, o material é uma caixa com vários, né, estímulos aí, várias tabelas, vários, né, aí vocês viram 15 subtestes, e que você consegue utilizar ele aí por anos e anos e anos, tá? Mas o investimento inicial é um investimento mais pesado mesmo, é de R$5.000 aproximadamente. Ok? E outro teste que nós utilizamos, né, aí da inteligência cristalizada para adulto é o VAIS.
Só que o teste VAIS, em 2019, ele não foi mais validado. A validação dele era até 2019. Então, agora eles estão em estudos, né, para o novo VAIS aí, ok? Que vai ser lançado com novas tabelas. Então, está em estudos. Então, o VAIS 3 é um teste de inteligência que aí já é utilizado de 16 até 89 anos. E olha o que é bacana, gente. O VAIS é um teste americano e quem fez a adaptação dele foi a Elizabeth Nascimento. A Beth, ela é uma professora aqui da UFMG. Então, ela que adaptou o VAIS e é um teste que é muito utilizado em adultos para essa questão da inteligência igual a infantil, mas aí a inteligência fluida e a cristalizada. É um teste também caro, ele fica também em torno aí de R$3.000 a R$4.000, todo o material dele. Ok? E por último aí, né? Qual o seu nível de inteligência? Nós vamos ter que ser submetidos aos testes para a gente saber, né? Então, depois a gente vai ser submetido a esses testes aí para a gente ter o resultado no nosso percentil. Vocês lembram na última aula que a gente trabalha com percentil? Para a gente saber o nosso percentil. Dúvidas, meninos? Eu nunca vou perdoar esse coronga por ter acabado com a nossa aula de teste. Mas a gente vai voltar. Nós vamos voltar. Meu Deus. Estágio de teste, professora, não me perdoa. Ô, meninos, em junho nós vamos ter aula presencial e vai ser só de prática. Na próxima sexta-feira nós vamos fazer isso. Eu vou corrigir a prova com vocês. E vou mostrar o nosso planejamento aí, tá? O que eu estou pensando? Nós vamos até maio só com a teoria. Essa teoria aí que, nossa senhora, é difícil. Mas a gente precisa dessa teoria. Em junho, nós vamos para a prática. Aí, se Deus quiser, já esse pico de pandemia aí, essa coisa toda já passou. E aí nós vamos aplicar, vamos corrigir e vamos fazer síntese final. Por isso aí que vai ser a questão da monitoria muito importante para me ajudar nesse processo aí, sabe, Márcio? Ajudar todos, para que todos tenham essa experiência de aplicar, corrigir e fazer síntese. Então, vamos ter que ter a prática, não tem como. Vamos ter a prática e o planejamento é em junho. Cristiane, se não der em junho, a gente vai ter que ir para julho, mas a gente tem que fazer a prática. Não foi como a gente planejou, mas fazer o quê, né? Vamos deixar de fazer, vamos só postergar um pouquinho aí, né? Tá. Tranquilo, meninos e meninas, então, eu sei que foi rápido, mas eu acho que a alma do negócio foi passada, né? O que é a inteligência, quando surgiu os testes de inteligência, né? Como que é os testes de inteligência? Eu mostrei aí para vocês só o teste do relógio e o G36, mas tem outros, tem o G38, o D70, Beta 3, mas todos eles trabalham da mesma forma, completar dá sentido por um quadro. E aí eu vou trabalhar o raciocínio, como eu consigo raciocinar para resolver certo problema. Beleza? Fechamos? Poderemos fechar? Podemos ir embora? Menino. Cris, só aproveitando aqui, a Dani me falou para poder ver com você, porque ela vai pontuar a gente na semana no Pitágoras Família, né? E como assim a abordagem que nós vamos fazer também tem um pouco a ver, tem a ver também com a sua aula, ela falou que de repente, se você quiser também pontuar junto com ela, que você poderia. Tranquilo. Eu vou pontuar 500 pontos, tá bom?
Vamos combinar o seguinte, meninos. Eu vou ver com a Dani, tá? A pontuação que ela disponibilizar, eu vou reservar para você, reservar 500 pontos. E aí ela dá o tanto de pontos que ela quiser. E aí eu faço uma média, tá? Então, se todos participarem aí da família, vocês vão fazer uma live também para a Dani. Na minha disciplina, vocês também têm aí 500 pontos, então. Tá bom. Tá bom? 500 pontos bacana? Tá bom, Cris. Tá bom, né? Já ajuda, né, Márcia? Não é? O não a gente já tinha, né? Então, já é 500. Ganharam 500 pontinhos aí, tá? Eu tinha separado a questão da pontuação assim. Então, 500 para família, 1.500 para uma atividade que nós vamos fazer no Google Formulário e 2.000 para a prática. Então, eu estou separando aí 2.000 pontos para quando retornar à prática. Tá? Assim que retornar à prática, eu vou distribuir esses 2.000 pontos nessa prática. É o que eu estava pensando e eu volto nesse assunto na sexta-feira com vocês. Tá? Mais alguma dúvida aí, meninos e meninas? O André não está podendo falar, nem a Miriam. Escrevam aqui. Eu vi seu recadinho aqui, o Márcio, beleza. Bacana. Então vamos encerrando, ninguém tem dúvidas. Só quando começar a fazer, né? Aí vai vir um tanto de dúvida. Então desejo aí, gente, boa noite aí para todos, beijinhos. Se cuidem. E sexta-feira tem aulas, tá? Sexta-feira. Tá bom, Cris, obrigado. Boa noite, Cris. Boa noite, meninos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Beijo. Vou dar boa noite aqui também no. Tchau, Cris. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos.